Questão número 173 da prova amarela de 2011. Vamos lá. Primeiro, vamos direto para o comando da questão. Olha aqui, ó. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, beleza. E aqui eu tenho uma tabela no meio disso, mas eu não sei onde o Sol está. Onde que o Sol está? Qual é a temperatura do Sol? Para eu descobrir isso, eu tenho que recorrer ao corpo da questão enunciada. Então, vamos lá. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Estrelas são muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin. Nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 K. As mais quentes são brancas ou azuis, porque a sua temperatura fica acima dos 10.000 K. Então, olha só, a primeira coisa aqui que ele falou é o seguinte: a temperatura do Sol fica em torno de 6.000 K. Então, a temperatura do Sol, ela está aqui, ó, na G2, essa linha G2 aqui, ó. Ótimo. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 K. Agora, olha só. Uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, que agora eu vou apresentar uma segunda técnica. A primeira técnica que eu apresentei para você fazer questões com tabela é continuar organizando os dados que aparecem por meio de tabelas. Se possível, utilizando a tabela que a questão já te forneceu. Se não for possível, você utiliza uma outra tabela ou faz uma linha separada da tabela, mas continue organizando por tabelas. Agora, a segunda técnica é o quê? É fazer da tabela que o problema te deu de gato e sapato. Como assim de gato e sapato? É você escrever nessa tabela, é você inserir dados dentro dela, marcar, para não deixar nada passar, para você otimizar os dados que estão sendo apresentados para você ali e acelerar o seu processo de execução da questão. Então vamos ver aqui, ó. O que ele está falando, ele está comparando uma estrela com o Sol, uma outra estrela com o Sol. E ele fala assim: se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol. Olha aqui, ó, a gente já viu que a temperatura do Sol é aproximadamente 6.000. 5 vezes 6.000 dá quanto? 30.000. Então, ele partiu agora, ele tá querendo comparar o Sol com uma estrela que está aqui nessa outra linha aqui, ó. Nessa linha B0 aqui. A comparação entre esses dois. E o que ele me fala? Se tomar uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, olha só. A ordem de grandeza da sua luminosidade vai ser 20 vezes maior do que a luminosidade do Sol, 20 vezes maior do que a luminosidade do Sol. E aí eu vejo o seguinte, ó, que a luminosidade do Sol foi dada aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui luminosidade. E a luminosidade do Sol foi 1. Ele não me deu as unidades, mas eu sei que foi 1. E dessa estrela aqui foi 2 vezes 10 elevado a 4. 2 vezes 10 elevado a 4 nada mais é do que o 2 seguido de 4 zeros. 2 seguido de 4 zeros é 20.000. Então, olha só. A luminosidade do Sol era 1. E a luminosidade dessa estrela, que é 5 vezes maior do que o Sol, é 20.000. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou esse 1 e multiplicou por esses 20.000, obtendo 20.000, obviamente. Então, a resposta que eu estou procurando é qual? Essa estrela que tem luminosidade 5 vezes maior do que o Sol, temperatura 5 vezes maior do que o Sol, vai apresentar uma luminosidade 20.000 vezes maior do que a do Sol. Por isso que eu marco a alternativa de letra A, de A. Então, olha só, essa questão não precisei nem escrever dados adicionais. Eu só precisei identificar na tabela o que ele estava querendo comparar. No caso, ele estava querendo comparar o Sol, né, com uma estrela de uma temperatura 5 vezes maior do que a dele. Foi o que eu marquei aqui, ó. Marquei o Sol e marquei uma estrela de temperatura 5 vezes maior do que a dele, aproximadamente, tá? Aproximadamente. Porque ele também me deu o valor aproximado da temperatura do Sol, que são 6.000. E aqui eu não encontro 6.000 na tabela. Então,
tá mais ou menos aqui. Eu multipliquei 6 por 5, que achei 30 mil, e por aí, e depois eu só fui para a coluna de luminosidade para comparar a luminosidade do Sol com a luminosidade da estrela. Simples assim, certo?